Por que a grande maioria das pessoas não fazem o que precisa ser feito? Por que a gente tem essa tendência de procrastinar, de deixar para depois alguma coisa que a gente quer? Eu vou contar para vocês nesse vídeo um pouco sobre como a gente deixa de procrastinar. Dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani. Dane-se tudo que não tiver dane. Só penso nela, quem é ela, o nome dela. Eu sou a Dani Amaral, palestrante especialista em antifragilidade. Se você é novo nesse canal, ó, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. E deixa o seu like, que isso me ajuda muito também. Eu sempre falo que a grande maioria das pessoas não agem por medo do que as outras pessoas vão falar ou vão pensar. Você já percebeu isso? Que muitas vezes a gente tem uma ideia, uma vontade de fazer alguma coisa nova, mas a gente fica adiando, a gente fica postergando, porque a gente fica imaginando, vão me criticar, pode ser que alguém tire sarro. Mas tem um estudo que eu acho muito interessante, que ele mostra que a opinião do outro e a crítica do outro, ela tem muito mais a ver com o outro do que com a gente. Na verdade, nós somos espelhos e quando a gente fala da outra pessoa, a gente está falando e se enxergando muito mais naquilo ali. Tem uma frase também que fala que quando Pedro fala de Paulo, ou é quando Paulo fala de Pedro? Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais sobre Pedro do que de Paulo. Muito bem. Quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala muito mais sobre Pedro do que de Paulo. O que isso significa? Que quando alguém fala de você, ou até mesmo quando você fala de alguém, esse é um exercício muito bom pra gente ver se essa pessoa realmente está falando da gente, das nossas capacidades, das nossas competências, ou se ela tá falando das competências dela. E pra gente também, quando você critica o outro, quando você diz que o outro não pode fazer isso, ou que o que ele faz não é certo, ou que ele não deveria fazer, quando a gente critica, será que a gente realmente está falando do outro ou a gente está falando da gente? Isso é um exercício pra gente fazer pra nós mesmos. E quando a gente tá paralisado, deixando de fazer o que a gente deseja por medo do outro, e a gente analisa que aquela pessoa tá falando dela, a gente precisa aprender simplesmente a tampar os nossos ouvidos para essas críticas. Eu sei mais do que ninguém que não é fácil, principalmente quando essa crítica vem de alguém que é importante pra gente ou de alguém próximo, mas quando a gente se deixa preso por medo do que os outros vão falar, a gente deixa de alcançar os resultados que a gente deseja. Por exemplo, dar a minha cara a tapa aqui no YouTube foi um exercício muito grande pra mim de deixar algo que eu estava procrastinando para fazer por medo do que os outros iam falar e tive que fazer. Quando eu criei um canal no YouTube eu tinha muito medo da crítica dos outros, das opiniões negativas, mas eu percebi que primeiro, quem falava para eu não fazer não eram pessoas que eu me inspirava. E segundo, quem deixasse um comentário negativo, algum tipo de hate ou sei lá, algo que fosse para me machucar, eu precisava aprender a ser filtro e não esponja. Se eu ficasse absorvendo tudo que iam dizer, tudo que dizem nas redes sociais de crítica ou simplesmente para me deixar para baixo, poxa, não ia estar fazendo isso daqui hoje. Então, saber filtrar das críticas, do que dizem, o que realmente faz sentido, o que é mais sobre a pessoa e não sobre mim, pra gente poder aprender a lidar com esse tipo de coisa. E até muito por isso que eu uso a vinheta que vocês viram aqui no início do vídeo, né? Essa vinheta que fala dane-se. Porque eu aprendi realmente ao longo da minha jornada que quando alguém fala que eu não sou capaz, que não vai dar certo, quando alguém vem com esse tipo de crítica, eu penso simplesmente dane-se. E deixo também no final do vídeo muitas vezes essa chamada pra você que quando alguém te disser que você não vai dar certo, que não é capaz, dane-se. Então, tirar das nossas costas o peso daquilo que não nos cabe, daquilo que não é nossa responsabilidade, da crítica do outro que tem a ver com o outro, nos deixa muito mais leve para realmente fazer o que é necessário para alcançar os nossos resultados. E isso eu tô falando de todas as coisas do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente fica adiando a realização de um sonho ou de uma meta, a conquista de algo pessoal ou profissional que é importante pra gente, simplesmente por ficar com medo da crítica dos outros. Então, primeiro, aprende a filtrar o que estão falando ou o que vão falar de você e também faça esse filtro sobre você mesmo quando você está criticando o outro. O que cabe realmente ao outro e o que cabe realmente a você. Então, se essa âncora me ajudou, ela pode te ajudar também. Então, eu quero te ensinar agora
Quando alguém vier te criticar, que se for algo que realmente não faz sentido e que tá falando do outro, você vai responder simplesmente assim, ó, dane-se. Mas responde mentalmente, tá, gente? Não precisa sair falando isso pras pessoas aí a torto e direito, não. Dane-se a opinião do outro. No final das contas, o que realmente importa na sua vida é o que você pensa sobre as suas capacidades, sobre as suas habilidades, sobre as suas limitações. Então não gasta a sua energia focando no outro. Gasta a sua energia focando em você, colocando ação nas coisas que você deseja fazer, naquilo que é importante pra você. Porque se você deseja algo, é você que precisa correr atrás. Não existe o melhor momento, a hora certa, ficar esperando é agora. Então assim que você terminar esse vídeo, que você comentar primeiro aqui o que você achou, se você gostou ou não, se você tem dado muita importância à crítica do outro, já fecha esse vídeo e começa a colocar ação nas coisas que você deseja. Deixa de procrastinar e corre atrás. Combinado? Dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani. Dane-se